Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol aqui pelo CPC, tá certo? É um prazer enorme recebê-los aqui. Hoje, nas nossas aulas aqui, nós vamos trabalhar a questão dos advérbios, vamos estudar algumas interpretações de texto. Nós vamos trabalhar hoje um conteúdo bem interessante aqui. Vamos ver ele incluído dentro das interpretações, como é que ele é feito, como é que ele se comporta nas formas de interpretação, em propagandas, como é que ele pode ser utilizado dentro de uma tirinha, dentro de uma charge. Então, tudo isso nós vamos ver hoje e eu conto muito aqui com a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, você já sabe. Hoje, a partir das 2 horas até as 2h40, nós estaremos aí na nossa monitoria online para tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Então, bora lá. Olha só. Hoje a gente vai fazer interpretações de texto e também vamos fazer um estudo aí através de los advérbios. Pois é, os advérbios aí que são muito semelhantes da língua portuguesa. Tem um conteúdo bem interessante para que possa ser trabalhado. E nós vamos fazer aqui, né, esse relance para a gente saber como é que vai ficar a utilização desses advérbios, como é que nós vamos fazer a estrutura dentro de uma interpretação, tá bom? Hoje a nossa mensagem motivacional ela vem assim para você, meu caro aluno. Olha só. Que tus sueños sejam mais grandes que tus medos. Porque quando a gente sonha alto, pessoal, a gente sempre quer buscar os nossos sonhos. Quando a gente sonha mais do que a gente tem medo, nós buscamos cada vez mais realizar os nossos sonhos. Então, o que eu desejo para todos vocês que através do CPC você consiga realizar todos os seus sonhos, tá certo? Porque aqui no CPC você se garante, tá bom? Vamos lá. Olha só o que nós vamos ter aqui. Então, eu tenho aqui um pequeno roteiro de estudos para que nós possamos saber e interagir mais aqui nas nossas aulas. Eu tenho aí o que nós vamos estudar. Primeira coisa, nós vamos identificar as formas dos advérbios, nas formas interpretativas, como é que nós fazemos a utilização deles nas nossas aulas, como é que eles são feitos, como é que eles são utilizados. Depois disso, pessoal, nós temos aí a utilização também dos advérbios para identificar, né, uma ideia transmitida dentro de um texto ou de qualquer vertente que venha dos advérbios. Ele pode vir com a ideia de tempo, de modo, quantidade, tudo isso a gente vai ver aqui como identificá-los, tá bom? A gente vai fazer uma relação entre o sentido de algumas locuções adverbiais que são muito interessantes e que já são cobradas nas provas do Enem, né? E para fixar melhor, nós iremos responder algumas questões que estão relacionadas a essa interpretação de texto e ao estudo dos advérbios. Aí você pode se perguntar assim, professor, mas qual é a competência que nós vamos utilizar? Qual é a habilidade que nós vamos estudar? Lembrando, quando nós falamos de interpretação de texto, língua estrangeira moderna, a nossa competência é a competência de número 2, que é conhecer e usar a língua estrangeira moderna, gente, como instrumento de acesso a outras informações, acesso a outras culturas e a outros grupos sociais, tá bom? E como é a parte gramatical, é a parte que tem expressões idiomáticas, eu já disse isso para vocês. A gramática, ela está sendo cobrada na habilidade de número 5. A habilidade essa que vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. No caso nosso, né, a língua estrangeira moderna, o espanhol, e o nosso estudo aqui será sobre os advérbios e as suas locuções. É importante, gente, salientar que essa habilidade de número 5, muita gente tem isso em mente. Professor, ela só cobra vocabulário? Não. É o que eu já expliquei para vocês algumas vezes. Ela pode cobrar também, pessoal, a colocação de um verbo, a função de um verbo, um advérbio, uma conjugação, uma conjunção, pode utilizar uma preposição. Independentemente, ele vai tirar uma palavra ou uma expressão que tenha um valor e um sentido mais complexo ou mais completo para nós, tá certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos estudar? Primeiramente, a gente vai ver o que são os advérbios, né? Os advérbios, pessoal, eles são términos invariáveis que modificam ou completam a ideia de quê? De um verbo
Ele pode vir como, professor, num verbo? Pode vir nessa estrutura, galera. Ó, vou botar um exemplo para vocês aí. Conteste claramente as perguntas. Claramente, gente, está dando uma ideia de modo. Então, veja que ele está relacionado ao verbo contestar. Mas ele também pode fazer essa utilização com um adjetivo. Você sabia disso? Pois é, os advérbios também podem ser usados com adjetivos. Olha aí como é que fica. Sus padres são muito dedicados. Nesse caso, a palavra, né, muy aí, que está relacionada ao advérbio, ela está relacionada ao adjetivo dedicados, né? Está relacionada aí a essa estrutura, né, para indicar essa qualidade, né? Vai indicar uma intensidade, uma quantidade, uma ideia, né, que vai identificar algo a mais. Pode também ser utilizado com a ideia de um advérbio. Um advérbio também pode modificar e completar a ideia de um próprio advérbio. Olha o exemplo aqui para você, ó. Porque este computador funciona tão mal? Olha só. Tão, eu vou colocar aqui para vocês, com a ideia do mal. Mal é um advérbio de modo. Tão também vai ser um advérbio que pode estar relacionado à quantidade, à intensidade, tudo isso que nós vamos estudar, tá bom? Então, nós temos aí já alguns advérbios, como eles podem ser estruturados. E não esqueça, ele também pode modificar o sentido ou pode completar a ideia de uma oração. Olha como é que ele vem numa oração, pessoal. Assim, eu responderei a partir de agora. Ó, o assim, ele está relacionado a quê? A essa oração, de responder a partir de agora as perguntas. Então, você percebe juntamente comigo aqui que os advérbios, eles são términos invariáveis em relação ao gênero e ao número, e eles modificam ou completam a ideia de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio e de uma oração. Tá bom? E como é que ele fica estruturado? Bom, aí agora nós vamos entrar nas partes mais específicas. Porque, gente, os verbos eles vão ser classificados de acordo com as suas funções. E partindo deste princípio, nós vamos ter as seguintes colocações. Os advérbios podem ser utilizados para indicar tempo, modo, quantidade, lugar, dúvida, afirmação e negação. Então, essas são as 7 funções aí que terão os advérbios, tá bom? Olha o que nós vamos ter aqui. Eu vou te dar um exemplo. Você está vendo aí um garotinho assistindo TV. Eu vou te dar um exemplo de um advérbio que está relacionado a esta situação. Olha só. El chico ver la tele aqui en el salón. Isso significa dizer que este aqui, pessoal, é um advérbio. E quando eu digo aqui, ele vai estar indicando essa ideia de lugar, que é uma das funções que vai ter aí os advérbios. Olha aí, nós vamos fazer agora uma relação a este cachorrinho, al perro. Vamos ver qual é a oração que nós vamos ter para ele, para você entender como é que pode ser utilizado aí um advérbio nesse sentido. El perro de mi vecina es muy bonito. Olha, você lembra que ele pode modificar um adjetivo? Aqui está. Bonito aí para a gente é um adjetivo. Muy, nesse caso, vai estar indicando uma ideia de intensidade. Não esqueça, esse muy, ele é utilizado muito, né, ou é relacionado ao mucho, mucha, muchos e muchas. Então, olha só. Temos outro exemplo aqui, mas esse exemplo você já está sabendo que está indicando a ideia de intensidade. Olha um outro exemplo aqui. Nós temos aí um belo pastel. Lembrar que pastel é bolo. Esse bolo confeitado, é bolo de aniversário. E nesse caso aí, pessoal, vou botar uma oração que tenha um advérbio para você identificar a situação aqui juntamente comigo. Olha um exemplo aí. La niña também quiere um troço de tarta. O outro nome que eu posso dar para pastel com a ideia de bolo confeitado é tarta, tá bom? Quando eu digo tarta de chocolate, você sabe que é um bolo confeitado de chocolate.
Professor, o que seria troço? É como a gente diz aqui no Piauí, ei, troço ruim. Não, gente. Troço aí para nós significa um pedaço, né? A gente vai retirar um pedaço de bolo aí. E esse também, professor, é igual no português, quando eu digo também do português, que vai indicar uma afirmação? Corretíssimo. Se você teve esse raciocínio, o também para nós vai indicar esta ideia aí de afirmação. O que nós temos aqui a mais, professor? Vamos lá. Então agora a gente vai ver especificadamente cada um desses casos. Tempo, modo, quantidade, lugar, dúvida, afirmação e a negação. Vem junto conosco aqui para você aprender direitinho a forma simples e interpretativa que nós temos para cada um deles. Olha só. Os advérbios de tempo. Gente, os advérbios de tempo eles são usados para determinar quando ocorreu essas situações. E neste caso, né, nós vamos fazer um seguinte questionamento. Você descobre, este é o bizu, você vai descobrir os advérbios de tempo quando você fizer essa seguinte pergunta. Quando? Quando você faz a utilização deste interrogativo, automaticamente você sabe quando ocorreu as ações. Então, por exemplo, quando ocorreu as seguintes ações, professor? Olha só, a gente pode dizer que ocorreu ahora, luego, mañana, hoy, ayer. Ayer, gente, é um advérbio de tempo que significa ontem. Mas nós também temos anteayer. Anteayer, no caso, se ayer é ontem, anteayer vai ser para indicar antes de ontem. Temos depois pronto. O nosso pronto, gente, é para dizer agora, já, logo, tá certo? Tarde, sempre, antes, nunca. Lembrar, a forma nunca, além de ser um advérbio de negação, ele também é utilizado como advérbio de tempo. Eu vou te dar um exemplo. Quando você diz assim, nunca me vida haré isso. Quando você diz que nunca na sua vida você fará isso, você está utilizando com a ideia de tempo. É uma ideia de tempo presente, porque ela está acontecendo a negação no momento da fala. Então, aí para determinar tempo como nosso relógio, nós temos aí estes exemplos. Professor, o senhor pode dar um exemplo numa oração para a gente ver como é que fica essa questão de tempo? Olha aí. Yo lunes por la mañana. Olha aí, quem de vocês já acordou assim na segunda-feira, cansado, triste, né? Com sono, né? Parece que não descansou direito no final de semana. Então, ó, yo lunes, ou seja, aí sou eu na segunda-feira, quando? Por la mañana. Essa estrutura por la mañana está identificando a ideia de tempo. Tá certo? Muito bem. Olha, uma das coisas que eu aposto que podem cair nas provas de língua estrangeira moderna são as questões dos memes. Você sabe o que é um meme? Pois é, esses memes eles são muito cobrados, gente, hoje em algumas provas de vestibulares, porque é a nova forma de comunicação que nós temos de interagir numa forma comunicativa. Então, os memes, eles também podem ser abordados aí nas nossas provas como um identificador de interpretação e compreensão de uma cultura, que no caso aqui é a nossa cultura, a língua espanhola. Tá certo? Quem mais que nós vamos ter aí, professor? Nesse caso agora, meus queridos, nós temos aí os advérbios de modo. Os advérbios de modo, eles são utilizados para identificar como aconteceu as ações. É por isso que uma das perguntas que é feita é o famoso como. Como isto aconteceu? De que maneira? Então, nesse caso, você já identifica um advérbio de modo. Olha um exemplo aqui que pode ser muito utilizado como advérbios de modo. Você encontra muito nos textos. Olha só. Bien, mal, regular. Gente, regular pra gente significa dizer assim, hoje tá mais ou menos, tá certo? Assim, ou seja, desta maneira. Despacio. Professor, o que significa despacio? Lembra daquela música? Despacito. Aquela música Despacito é para dizer devagarinho, devagar, lentamente, com cuidado.
tá certo? Outra, professor, depressa. Então, nós temos várias formas aí para indicar modo. Rápido, fácil, hábil. Então, você tem uma gama de advérbios aí que nós podemos utilizar como advérbios de modo. Aqui só são alguns exemplos, tá bom? Então, olha só um exemplo para você. Eu coloquei uma propaganda que eu já vi essas propagandas caírem no Enem. Tipo uma que caiu falando sobre a vaga das pessoas que são deficientes físicas. Olha só. Manejar despacio. Maneja despacio. O que significa manejar, professor? Conduzir, dirigir. Igual tienes que parar en el próximo semáforo. Então perceba aí. Maneja despacio. Você vai ter que dirigir como? Despacio, devagar, sem pressa, tá ok? Então, nesse caso, o advérbio despacio aí para nós está fazendo a identificação de uma ideia de modo. Temos também, gente, outros advérbios. Por exemplo, os de quantidade. Eles vão indicar quanto, né, em relação à ação que está sendo feita. A pergunta que você vai fazer é esta mesma. Quanto? Tá certo? Olha o que nós podemos utilizar com esta ideia de quanto. Um advérbio de quantidade para indicar esta ideia de quanto. Você vai encontrar esses aqui. São os principais. Você sabia disso? Mucho, que pode ser muito. Pouco, que é pouco. Demasiado. Professor, já ouvi muito essa palavra. Essa palavra já caiu em dois textos do Enem. E uma delas foi cobrado o sentido dela. O que significa esta palavra demasiado? Demasiado para a gente, pessoal, vai significar exagerado. Algo que você faz em demasia. É aquilo que você faz demais. Tá bom? Bastante. Nós temos o bastante para cá, para o português, que também, assim como na língua espanhola, é sinônimo da palavra suficiente, tá certo? Podemos usar más, menos, algo, nada, casi, solo. Então, nós temos vários exemplos também para fazer a identificação aí com esta ideia de quantidade ou quantidade. A pergunta que você irá fazer, quanto? Olha um exemplo aqui. Isso aqui, gente, é uma questão. Eu tirei o texto de uma questão que cai na prova do Enem. Melhor dizendo, do Enem não, do INEP. É uma prova que ele faz para fazer a identificação das pessoas que irão fazer o intercâmbio, né? O embaixador do Brasil, né? O jovem embaixador. É um projeto que o INEP tem também, que é a mesma instituição que elabora as provas do Enem. Olha aí para você ver. Caiu a capa desse livro que está fazendo muito sucesso aqui na América do Sul, nos países latino-americanos, da Silvia Congost. Olha o nome do livro. Quando amar demasiado es depender. Professor, olha lá o demasiado. O senhor acabou de falar sobre ele. Quando amar demais é depender. Quando amar em exagero é depender. Então perceba, a palavra demasiado, ela está indicando o quê? O exagero, a demasia da ação de amar. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Temos aí agora os advérbios de lugar, são muito utilizados, principalmente nos textos que vão relacionar as ideias de localização, textos que vão falar sobre pontos turísticos, textos que vão relacionar as ideias de cidades, grandes cidades. Por quê? Porque sempre precisa desse eixo locativo, indicar a localização. Então, nós utilizamos muito esses advérbios. Quem são eles, professor? Tá aí, ó. Nos dicen donde se levou a cabo la acción, ou seja, vai dizer para nós onde aconteceu a seguinte ação. É por isso que essa forma donde é utilizada como advérbio de lugar aí para fazer a sua identificação. É o interrogativo que você vai utilizar
para fazer a identificação dessa situação de lugar. Olha aí, pessoal. Botei aí como se o cara tivesse assim, né? Cadê? Onde é que tá? Né? Então, olha aí quem eu tenho como advérbios de lugar. Aqui, que nós aprendemos lá nos demonstrativos, estão lembrados? Ali, allá e aí. Arriba, abajo, cerca, que significa perto ou próximo. Lejos, que significa bem distante ou longe. Delante, que quer dizer em frente também. Detrás ou atrás. Todos eles são grandes identificadores da ideia de lugar. Basta você fazer a seguinte pergunta: ¿dónde? Olha o exemplo. Nós temos aí uma tirinha, um desenho, né? A utilização de uma revistinha em quadrinho, melhor dizendo, perdão. Vá a jugar allá afuera. Olha, a expressão alhar significa uma ideia de lugar, ou seja, algo que vai estar o quê? Longe. Allá, ali, todos são identificadores de ideia de lugar que estão distantes. Foi o que nós aprendemos na nossa última aula com os demonstrativos de lejania, ou seja, de algo que vai estar identificado como longe do emissor e longe do ouvinte ou receptor. Tá bom? E aí, professor, tem mais alguns casos? Tem sim. Nós temos agora os advérbios de Duda. Não vá pensar que Duda é o diminutivo de Eduarda. Cuidado. Duda para nós significa dúvida. Então você vai ficar com aquela ideia. Eita, professor, como é que eu faço isso? Então, neste caso, gente, ele vai passar uma ideia onde você não tem a certeza. E quando você não tem a certeza disso, pessoal, nós teremos os seguintes advérbios. Olha só. Esses são alguns dos exemplos e os exemplos mais utilizados ultimamente pelas provas que vão cair interpretação de texto em língua espanhola. Não só no Enem, como na UEMA e em alguns outros vestibulares que vocês possam fazer. A palavra quiçá e quizás, elas são sinônimas, tá certo? Ambas têm a mesma ideia do português de talvez ou com a ideia de quem sabe. Não esqueça, quizás ou quiçá, além da ideia de talvez, também pode ter a ideia de quem sabe, tá bom? Acaso, provavelmente, possivelmente. E uma observaçãozinha. O sinônimo aí do quiçá ou do quizás, né, é o talvez. Só que o talvez do espanhol, eu sempre digo isso, olha, é escrito separadamente, tá certo? Como é que a gente pode ver isso, professor? Olha essa arte callejera. Foi o que nós já trabalhamos aqui, né? A questão da poesia, né? Nós já falamos isso nas nossas aulas. E sempre cai com uma ideia de arte. Hoje está se utilizando muito grafite. Essas mensagens que são colocadas como poesia de rua, elas são muito utilizadas hoje. Dentro daquela habilidade de número 8, que é a habilidade que cobre o produto cultural. Que saiam nos anos quando seamos outras personas, estemos hechos el uno para el otro. Talvez daqui a um tempo, quando sejamos pessoas mais maduras, é isso que ele quer dizer com outras pessoas, estejamos preparados, feitos um para o outro. Que bonito, né? Então, o quiçá, dentro deste caso, pessoal, ele está sendo utilizado com uma ideia de dúvida. A gente não sabe se daqui a alguns anos nós estaremos preparados ou não um para o outro. E os advérbios de afirmação? Esse, pessoal, nós vamos utilizar com a resposta afirmativa. E dentro deste caso, nós sempre fazemos a utilização dessa galera aqui, ó. Si, que é o nosso sim. O también, como a gente viu lá no início da nossa aula. Ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto. Sem dúvida, ou seja, sem dúvida.
e verdadeiramente. São expressões que nós iremos utilizar para fazer a identificação aí de quê? Dos advérbios de afirmação. Olha esta notícia aqui de jornal que foi retirada para mostrar para vocês. Los capitales, ciertamente, los empleos não se recuperam com decretos. Olha, ele quer dizer o quê? Com certeza, sim, certamente, efetivamente, sem dúvida, verdadeiramente. Todas essas formas, pessoal, elas podem ser utilizadas aí para fazer essa identificação de uma ideia aí onde nós temos a utilização de uma afirmação. Ao contrário das afirmações, nós vamos ter também os advérbios de negação. Esses advérbios de negação, eles são muito utilizados e são utilizados com essas respostas. Você vai negar uma ideia, você vai utilizar como uma negativa, e dentro dessa negativa você vai utilizar essas formas aqui, ó. No, jamás, nunca e tampouco. O tampouco, gente, é um advérbio de negação e ele é muito utilizado como o antônimo do também. Imagine só, você diz assim, yo voy al cine. E aí eu respondo também, yo también. Pronto, eu afirmei que eu também irei ao cinema com você. Agora negando, yo no puedo ir al cine. E aí eu vou dizer para você, yo tampoco, ou seja, eu também não posso ir ao cinema. Então, o tampouco, ele é o antônimo do também. Assim como o no vai ser o antônimo do si. E aí, professor, o senhor tem algum exemplo que possa mostrar para a gente, dentro desse contexto? Olha o que foi que eu encontrei hoje pela manhã bem cedo, gente, como uma matéria, né? Eu encontrei, fiz a leitura dela e coloquei para vocês. Olha o exemplo. El agujero de ozono en el Ártico más grande jamás visto se formó en los primeros meses del año. Científicos dizem que se cerrou. Olha, jamás visto. Então é uma negação. Essa forma aqui, ó, jamás visto, está identificando uma ideia negativa, tá certo? Professor, tire minha dúvida. O que seria agujero de ozônio? É o buraco na famosa camada de ozônio. E cerro, você está lembrado que dentro da aula dos heterossemânticos, nós estudamos com a ideia de fechar, do verbo cerrar. Bom, a partir daí, nós vamos ver agora algumas locuções adverbiais que são muito importantes. O que é que são essas locuções adverbiais, professor? São estruturas que nós vamos ter e que elas irão ter as funções de acordo com o sentido que ela vai trazer para a gente. Ela pode ter o sentido de tempo, de modo, lugar, quantidade, negação, afirmação e dúvida. Olha o exemplo nessa matéria aí, ó. Diário Los Burgos, né? Preste bem atenção. De Canadá abre pesca em um abrir e cerrar de ojos. Gente, aqui eu tenho uma expressão idiomática em um abrir e cerrar de ojos. O que é isso, professor? É num abrir e fechar de olhos. Ou como nós utilizamos aqui no Piauizão, no piscar de olhos. É uma expressão para dizer algo rápido, algo muito rápido. Então pode estar indicando para a gente a ideia de que modo, né? É algo que acontece muito rápido. Então, dentro deste caso aí, nós temos a estrutura que está sendo utilizada como uma locução adverbial, tendo a função de modo, tá certo? Professor, eu quero conhecer algumas, pois você vai conhecer essas aqui que são muito importantes. Olha aí,
em um abrir e cerrar de ojos, que significa rapidamente. A ciegas, que significa dizer o quê? Cegamente, sem você ver nada. Você não consegue ver. Al pie de la letra. Ah, você já ouviu muito essa expressão quando diz, olha, você vai fazer tudo agora que eu disser ao pé da letra. Ou seja, igual, exatamente. Advérbios de modo. Em bebida, acabamos de utilizar. Você vai utilizar com essa ideia aqui, ó. Nunca. Em bebida, jamás farei isso. Ou seja, jamais, nunca farei isso. Sem dúvida, pode ser a ideia de quem sabe, né? Ou aquela ideia afirmativa que nós acabamos de aprender nos advérbios de afirmação. Em verdade, que é verdadeiramente, um advérbio de afirmação. A hurtadilhas ou furtivamente. Professor, o que significa essa ideia de a hurtadilhas e furtivamente? Gente, você já viu aquelas pessoas que entram na ponta do pé sem fazer barulho? Pronto. É isso que ele quer dizer. Maria entrou em sua casa a hurtadilhas, ao pezinho, bem na pontinha, para os pais não ouvir que ela chegou, né, da balada, bem tarde, né? Então temos aí um exemplo do que seria a hurtadilhas. Professor, e o que significa essa palavra furtivamente? Gente, é uma expressão meio que preconceituosa, mas furtivamente vem de furto, né? As pessoas que roubam sem você perceber, né? Mas é utilizado para o ato das pessoas que querem passar despercebidas. É por isso que ele diz o quê? A hurtadilhas. A tontas e loucas. A pessoa está perdida, a pessoa está sem ordem, sem direção. Ela não está seguindo nada na regra. Em o pispas é o sinônimo daquela locução adverbial lá do início. Em um abrir e cerrar de ojos. Ou seja, foi muito rápido, foi em pouco tempo que aconteceu a ação. Mais ou menos, para dizer aproximadamente, ou regular, como nós aprendemos, para dizer que é o quê? Ah, tá mais ou menos, não tá muito legal não, tá bom? Então, essas aí são algumas expressões idiomáticas que são linkadas aí aos advérbios de modo, de tempo, de afirmação e negação, como nós vimos aqui nesses casos, tá bom? Ah, não posso esquecer também de dúvida por conta do famoso quizás, tá bom? Agora vamos lá, olha aí as questões. Temos aí, na nossa atividade da página 291, nós temos essas duas questõezinhas que nós vamos fazer. Olha só, a Mafalda está fazendo ali, preenchendo o seu diário. Mi querido diário íntimo, hoy me levantei muito contenta, ou seja, muito feliz. Por lo que creio que durante o dia mi estado de ânimo será bueno. Aí você vê uma fumacinha, parece que a mãe dela está cozinhando. Aí ela faz barulhinho, ó, sniff, sniff, né? Cheirando. Desmejorando hacia el melodias com probabilidades de sopa. Olha, quando ela diz desmejorando, ela quer dizer que o dia dela já começou a piorar por conta de sopa. Ou seja, pode ser, ou então ela já deixa muito claro para a gente, melhor dizendo, que ela não gosta de comer o quê? Sopa. Que rica comida azeite oi, mamita. Sopa. Chiste. O que significa essa expressão chiste? Chiste é brincadeira, é uma piada de mau gosto. Não se disse malas palavras em la mesa. Aí a mãe corrige a Mafalda, porque ela não gosta de sopa, né? Sopa não é mala palavra. O que significa mala palavra, professor? É tipo assim, um palavrão, né? É alguma coisa assim meio que agressiva no momento, tá bom? Aí a Mafalda diz o quê? Tampouco se disse mentiras em la mesa. E ela completa aquela ideia lá dessa primeira tirinha aqui, ó, da segunda tirinha, onde ela diz que sopa é uma comida boa, né? Tampouco ela está dizendo, e também não se diz mentiras na mesa. Então, dentro desse contexto, gente, nós vamos responder as duas questões. Atentos.
Após a leitura dos balões e das imagens da tirinha acima, se conclui que Mafalda interrompe a escrita em seu diário porque escuta barulhos. Não, ela não escuta barulhos. Você percebe que ela sente o cheiro de quê? Da comida. Mafalda adora quando a sua mãe lhe prepara sopa. Gente, na tirinha a gente já vê que fica muito claro que a Mafalda odeia sopa. Então tá fora. Não se deve dizer palavra sopa porque é um palavrão. Não, não é isso. Né? Ela quis dizer em relação, né, à brincadeira que a mãe dela fez. Né? Ela fez uma ironia. Mafalda não gosta nada de sopa. Aí está a nossa resposta correta, letra D. Né? A outra questão que está relacionada a esta atividade. Em la última vinheta, segundo o comic, tampouco, lá embaixo, na última tirinha, lá no finalzinho, apresenta um sentido de quê? Bom, a gente aprendeu que tampouco, ele é o contrário do também. É como se eu dissesse eu também não. Então, olha aí, nós temos temporalidade, condição, casualidade, explicação e negação. Acabamos de aprender que a forma tampouco, neste caso, está sendo cobrada para indicar uma negação. Então, você percebe aí junto comigo a utilização dos advérbios nas tirinhas. Temos mais uma aqui. Olha a Mafalda com sua amiga Susanita. Hoy estou com um humor de 1000 demônios. Sin embargo, pareces muito contenta, Susanita. Es que não quero que nadie se dê cuenta de que estou de mal humor. Entonces não tendrías que decirlo. Isso seria hipócrita, ser hipócrita. Me extraña que defendas a hipocrisia, Mafalda. Aí a Mafalda sai de perto dela meio triste, e a amiguinha lá no fundo ainda sorridente, porque não quer que ninguém saiba que ela está zangada, e diz o quê? Sentarei a analisar quem me enfada mais ou quem me enferma mais. Se Susanita ou la sopa. Por quê? Porque ela odeia sopa, né? Então, dentro desse contexto, pessoal, na tirinha, a amiga de Mafalda deseja exprimir uma ideia de que, olha, a amiga dela está tentando passar que ela está o quê, gente? Que Mafalda é uma hipócrita, que ela está muito feliz, que ela está mal-humorada, que está muito chateada ou que ela está contenta. Quando ela diz lá que sorri com 1000 demônios, gente, você percebe que ela quer dizer que está mal-humorada. Ela está muito zangada, né? Então, nesse caso, ela só está sorridente, né? Assim, que ela não quer que ninguém saiba que ela está zangada, né? Muito bem. A 12ª questão. Sobre os sentimentos de Susanita, Mafalda exprime que sua satisfação por la felicidade de ella. Não, a Mafalda percebe lá que ela não está satisfeita não, né? E nem a Mafalda ficou satisfeita com o que ela disse. Se repulsa por la incoerência, assim como la sopa. A incoerência de quem, professor? Da Susanita. Está zangada e ficar sorrindo para todo mundo como se ela estivesse feliz, né? Mas na realidade ela está muito triste, né? Está muito zangada, né? Em relação às ações que aconteceram com ela. E ela também faz essa repulsa a essa incoerência da Susanita, também com a repulsa com a questão da comida, sopa, que ela não gosta, como nós vimos na tirinha anterior. Portanto, aí a resposta correta será a letra B de bola. Tá certo? Bom, meus queridos alunos, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu quero deixar para vocês aí as questões de número 20 e 21, tá certo? Para que vocês possam fazer da nossa apostila. Está na página 293. E também o mini simulado, né? As 3 questõezinhas. Hoje, a partir das 2 horas, nós estaremos lá para tirar as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, galera!